Me chamo Henrique e sou caminhoneiro há 15 anos, principalmente no transporte de cargas entre estados do sul. Sempre fui tranquilo, até demais, segundo minha esposa. Ela vive dizendo que sou confiado demais, que ajo como se nada ruim pudesse acontecer. Nunca dei muita bola, sempre respondia que tudo ficaria bem num tom calmo, que só a deixava mais nervosa. No fundo, sabia que ela tinha razão, só não admitia. A gente que passa muito tempo na estrada acaba criando uma casca, um jeito de lidar com o perigo constante. Só que tem coisas que acontecem que nem essa casca protege. Nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais. Sempre achei que era coisa da cabeça de quem passa muito tempo sozinho na boleia. Falava que fantasma tem medo de buzina de caminhão, por isso nunca via nada estranho. Os colegas contavam histórias. Eu fingia acreditar por educação, mas no fundo dava risada. Era cético, materialista, homem prático. Até aquela noite, na Serra do Mar, quando tudo que eu acreditava foi por água abaixo. Numa terça de outubro, voltava de uma entrega em Florianópolis para Curitiba. O dia tinha sido normal. Carregamento sem problemas, trânsito razoável nas estradas principais. Já tinha parado para comer algo e estava bem descansado. Passava da meia-noite quando cortava o trecho da Serra do Mar, sinuoso e perigoso, principalmente de noite e com neblina. A visibilidade era péssima, mal dava para ver 15 metros à frente, por isso ia devagar, respeitando os limites. Nesse trecho, quase não tem acostamento. De um lado é montanha e do outro precipício. Qualquer erro pode ser fatal. O rádio estava ligado no baixo para me manter acordado, mas a recepção estava horrível por causa da serra. Tentava sintonizar alguma coisa que prestasse, mas só pegava chiado e pedaços de música. Aquele silêncio todo junto com a neblina deixava o ambiente ainda mais tenso. Parecia coisa de filme de terror. A estrada estava deserta, o que não é tão comum mesmo àquela hora. Normalmente você cruza com outros caminhões, pelo menos um ou dois. Mas naquela noite, parecia que eu era o único ser humano naquele trecho. Foi quando avistei alguém caminhando na beirada. No começo achei que estava vendo coisas. Afinal, quem estaria andando ali àquela hora? Esfreguei os olhos pensando que era cansaço, mas a figura continuava lá. Quando cheguei perto, vi que era um homem de uns 40 e poucos anos, vestindo camisa xadrez surrada e calça jeans. Ele fez sinal pedindo carona. Meu instinto foi ignorar e seguir. A gente aprende a desconfiar. Mas algo me fez parar. Talvez fosse alguém com problema no carro, e naquele lugar, com aquele clima, a pessoa não duraria muito tempo exposta. As temperaturas caem muito na serra durante a noite, especialmente com neblina daquela. Reduzi, parei um pouco à frente e esperei ele se aproximar. Quando abaixei o vidro, ele agradeceu com voz rouca, como se não falasse há muito tempo. Disse que estava tentando chegar até Curitiba, que seu caminhão tinha quebrado alguns quilômetros atrás e não pegava celular naquela área. Falou como se já me conhecesse, com uma familiaridade estranha. Olhei bem antes de abrir a porta. Não parecia perigoso, tinha um jeito cansado. Olhos fundos como quem não dorme direito há dias. Os lábios estavam ressecados e a pele pálida, provavelmente pelo frio da serra. Deixei ele entrar. Solidariedade entre caminhoneiros é código de honra. Quando abri a porta para ele entrar, notei que não tinha bagagem, nem mesmo uma mochila ou bolsa. Achei estranho, todo caminhoneiro carrega pelo menos uma muda de roupa, documentos, essas coisas. Mas não falei nada. Às vezes, quando o caminhão quebra em local assim, o cara prefere levar só o essencial nos bolsos mesmo. Ele se acomodou e ficamos em silêncio por alguns minutos. O único som era do motor e dos limpadores de para-brisa lutando contra a umidade da neblina. Ele olhava fixamente para a estrada, como se estivesse estudando cada curva. Suas mãos estavam apoiadas nos joelhos imóveis. Tentei puxar assunto, perguntando sobre sua rota, carga, coisas assim. Respondia com frases curtas, sempre olhando fixamente para a estrada. Parecia conhecer cada pedra, cada curva daquele trecho. Falava como se tivesse memorizado cada detalhe ao longo dos anos. Disse que transportava carga seca de São Paulo para o sul, que trabalhou a vida toda na estrada e conhecia cada curva daquele trecho. Especialmente aquela depois do quilômetro 667, onde já tinha visto muitos acidentes. Caminhoneiros novatos sempre subestimavam o quanto ela fechava.
principalmente com chuva ou neblina. Era uma curva em descida, que parecia mais aberta do que realmente era, enganando muita gente. Fiquei surpreso com a observação, porque eu mesmo já tinha quase me dado mal ali anos atrás, quando era inexperiente. Cheguei a patinar e quase perdi o controle ao entrar rápido demais. Concordei que ali era complicado mesmo, ainda mais com neblina. Ele continuou falando sobre os perigos daquele trecho, sempre com tom distante, como relembrando algo. Falava dos acidentes, das vítimas, dos caminhões que já tinham tombado ali. Conhecia histórias que eu nunca tinha ouvido, mesmo frequentando aquela rota há anos. E o jeito como falava era estranho. Parecia descrever as cenas como se tivesse estado presente em todas elas. Conforme nos aproximávamos do tal quilômetro, começou a ficar agitado. Seus dedos tamborilavam no painel, sua respiração ficou mais rápida. Pediu para eu ir devagar na próxima curva, com uma urgência na voz que não combinava com a calma que ele tinha demonstrado até então. Achei estranho, mas diminuí ainda mais. Cheguei a colocar o caminhão quase em primeira marcha na descida, por precaução. Foi quando notei que a neblina tinha ficado subitamente mais densa, quase impossível enxergar qualquer coisa além dos faróis. Era como se tivéssemos entrado numa nuvem. Os faróis altos só pioravam a situação, refletindo a luz de volta. Era como dirigir dentro de algodão. De repente ele gritou avisando sobre um caminhão tombado logo depois da curva. Não consegui ver nada, mas a convicção na voz dele era tanta que acreditei na hora. Pisei no freio por reflexo, reduzindo quase até parar, e foi aí que vi duas luzes fortes vindo na direção contrária, na minha pista. Era um carro em alta velocidade, fazendo ultrapassagem na contramão, exatamente na curva mais perigosa da serra. Se não tivesse reduzido por causa do aviso, teríamos batido de frente, sem chance alguma de sobrevivência. O carro passou raspando pela lateral do meu caminhão, tão perto que ouvi o barulho da lataria sendo arranhada. Seguiu adiante e sumiu na neblina, provavelmente sem nem perceber o quanto chegou perto de causar uma tragédia. Com o coração disparado e as mãos tremendo no volante, comecei a agradecer ao passageiro por ter me alertado. Mas quando olhei para o lado, o banco estava vazio. Não havia ninguém ali. Freiei bruscamente, acendi a luz interna da cabine e olhei ao redor pensando que talvez tivesse se abaixado ou movido para a parte de trás da cabine. Mas não havia ninguém. Saí do caminhão para ver se tinha pulado, mesmo estando em movimento. Mas nem sinal dele na estrada escura e deserta. Era como se nunca tivesse existido. Voltei completamente confuso e assustado. Foi quando notei algo no painel, um pequeno adesivo desbotado que nunca tinha visto antes. Era o desenho de um caminhão com a inscrição "Em memória de Sebastião Pereira, 1962 a 2005. A data me chamou a atenção porque estávamos em 2023, ou seja, fazia 18 anos que esse tal Sebastião tinha morrido. Continuei a viagem extremamente abalado, questionando minha própria sanidade. No primeiro posto perto de Curitiba, ainda tremia quando parei para abastecer e tomar um café forte. Precisava me acalmar, organizar os pensamentos. Contei o ocorrido para um frentista idoso, que parecia trabalhar ali há décadas. Ele ouviu em silêncio, sem demonstrar surpresa, como se já tivesse escutado aquela história antes. Depois disse que eu tinha encontrado o Bastião, caminhoneiro muito conhecido e respeitado na região, que morreu naquela mesma curva quase 20 anos atrás, quando um carro invadiu sua pista fazendo ultrapassagem. O acidente foi tão violento que o caminhão de Bastião despencou ribanceira abaixo e pegou fogo. Dizem que desde então ele aparece às vezes para avisar outros caminhoneiros sobre o perigo daquela curva, sempre em noites de neblina fechada. Saí dali com a sensação de que o mundo era muito maior e mais misterioso do que eu imaginava. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Continuo trabalhando, fazendo minhas entregas, mas agora entendo os avisos da minha esposa sobre perigos que não podemos ver ou explicar. Sempre que passo por aquele trecho, diminuo a velocidade e agradeço ao Bastião em voz alta. Pode parecer loucura, mas é o mínimo que posso fazer por quem salvou minha vida. Não sei se ele me salvou por acaso, ou se existe algo mais entre o céu e a estrada que não conseguimos entender com nossa limitada compreensão.
Só sei que passei a respeitar muito mais os mistérios da estrada e as histórias que os caminhoneiros mais velhos contam. Agora, quando estou nos postos de parada e ouço os causos sobrenaturais, escuto com atenção e respeito. Já não duvido de nada. Às vezes, dirigindo sozinho à noite, principalmente em trechos perigosos, sinto como se alguém estivesse no banco do passageiro, fazendo companhia silenciosa. E isso não me assusta mais. Me faz sentir que tem alguém cuidando de mim e dos outros nas estradas solitárias desse país. O Bastião virou meu santo protetor das estradas. E sempre que chego bem em casa depois de uma viagem, agradeço a ele em silêncio. Minha esposa notou a mudança, perguntou o que aconteceu, mas nunca tive coragem de contar. Algumas histórias a gente guarda só pra gente mesmo. Trabalho como caminhoneiro faz 12 anos, transportando madeira entre o Paraná e São Paulo. Nunca acreditei em histórias de assombração. Achava que era só cansaço ou gente inventando coisa depois de passar muito tempo sozinho na estrada. Mas algo aconteceu comigo 3 anos atrás que mudou tudo o que eu pensava. Eu trabalhava para uma madeireira grande que tinha comprado uma área enorme de mata no oeste do Paraná. Eles estavam derrubando tudo muito rápido, sem ligar muito para as regras. Numa quinta, mandaram eu buscar uma carga de toras numa área que tinham acabado de desmatar. O Roberto, um senhor de 60 anos que trabalhava com a gente, foi escalado para ir comigo, mas quando soube para onde, ele se recusou. O chefe ficou bravo, mas o Roberto nem ligou. Depois perguntei o que estava acontecendo. Ele só disse que não dirigia naquela área de noite. Falou que tinham cortado árvores demais e que o lugar não era seguro depois que o sol se punha. Não acreditei nele. Sempre fui teimoso e não ia deixar superstição atrasar meu trabalho. Peguei a caminhoneta da empresa e fui sozinho. Quando entrei na área desmatada, já estava ficando de tarde. O sol começava a se pôr e fazia sombras nos tocos das árvores. Ver aquela destruição toda era impressionante. Parecia que tinham arrancado a pele da terra. Era um cenário triste. Só toco para todo lado, terra vermelha exposta e aquele silêncio pesado. A mata, que ainda estava de pé ao longe, parecia me observar, como se soubesse que eu carregava parte dela morta na carroceria. Cheguei onde o caminhão estava carregado quando já estava escurecendo. O lugar estava vazio, o que achei estranho. Normalmente tem alguém cuidando do equipamento, pelo menos um vigia. Peguei as chaves onde combinaram de deixar e saí. O caminhão estava carregado até o topo com troncos enormes. Alguns pareciam ser de árvores centenárias. Conseguia até sentir o cheiro forte de seiva fresca. Enquanto dirigia pela estrada de terra, percebi um silêncio total. Não tinha barulho de grilo, sapo, nada. Nem mesmo o vento nas folhas, porque não tinha mais folhas ali. Só tocos e mais tocos. Liguei o rádio, mas só pegava chiado. Tentei todas as estações, nada funcionava. Quando ficou noite, dirigia, embaixo de um céu sem estrelas. As nuvens estavam baixas e escuras, cobrindo tudo. Só tinha a luz dos faróis na minha frente, iluminando aquela estrada de terra vermelha. Foi quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos. No começo, pareciam galhos quebrando. Depois virou uns sussurros vindo da escuridão. Pensei que era só o vento, mas era estranho porque não tinha nem brisa naquela noite. O ar estava parado, pesado, quente demais para a época do ano. De vez em quando parecia que tinha alguém falando, murmurando palavras que eu não conseguia entender. De repente vi um movimento do lado direito. Uma luz verde e fraca dançava entre os tocos das árvores. Parecia um vagalume gigante, mas se movia com um propósito, como se quisesse chamar minha atenção. Foi quando vi ele. Um homem alto e magro, com pele escura como terra molhada, parado na beira da estrada. Estava sem camisa e o corpo dele parecia coberto de musgo. Tinha marcas estranhas na pele, como veias verdes correndo por todo lado. Os olhos brilhavam com a luz dos faróis como olhos de bicho noturno. Diminuí a velocidade porque achei que podia ser algum morador local precisando de ajuda. Quando passei por ele, nossos olhares se cruzaram. Foi aí que percebi. Os olhos dele não eram humanos.
Eram completamente pretos, sem parte branca, como dois buracos fundos. Não refletiam luz, pareciam absorver ela. Senti um arrepio na espinha, daqueles que sobe devagarzinho e congela a nuca. Olhei pelo espelho e ele ainda estava lá, me olhando sem se mover. A cabeça dele virava lentamente acompanhando o caminhão como uma coruja. Acelerei. Foi um erro. Estava tão fixado no espelho que quase não vi quando algo atravessou a estrada. Um veado grande apareceu do nada, pulando bem na minha frente. Por instinto, virei o volante com força. O caminhão derrapou na terra solta e bati de frente no animal. A batida foi forte, sacudiu tudo dentro da cabine. O impacto me jogou contra o volante e quase perdi o controle do veículo. Consegui parar, o caminhão de lado na estrada estreita, com o coração batendo na garganta. Peguei uma lanterna e desci para ver os estragos e o animal machucado. Não queria deixar um bicho sofrendo ali. O para-choque estava amassado e um farol quebrado. Segui o rastro de sangue na terra vermelha, que brilhava estranho sob a luz da lanterna. Andei uns 20 metros para trás e não achei o veado. Em vez disso, vi algo que gelou meu sangue. No lugar do animal tinha um tronco enorme de árvore. Estava atravessado na estrada como se alguém tivesse colocado ali de propósito. Não tinha animal nenhum, nem sangue. A terra estava seca onde deveria estar molhada. O tronco parecia ter sido colocado ali há dias, já meio enterrado na terra. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim. Um galho quebrando, folhas secas sendo pisadas. Me virei e vi o mesmo homem de antes. Estava mais perto agora, a uns 30 metros, e não se movia como uma pessoa normal. Parecia flutuar sobre a terra. O corpo dele parecia se misturar com as plantas ao redor. Onde terminava o homem e começava a vegetação, era impossível dizer. De repente, um barulho ensurdecedor cortou a noite. Dos dois lados da estrada, dezenas de veados apareceram da escuridão, saindo de trás dos tocos e das poucas árvores que ainda estavam de pé. Eram maiores que qualquer veado que já tinha visto. Tinham olhos brilhantes como fogo e chifres, impressionantes, alguns com mais pontas do que deveria ser normal. Começaram a fazer barulho todos juntos, um som assustador enquanto corriam pela estrada em círculos, me cercando. O homem estranho abriu a boca e soltou um som que ecoou pelo ar como um trovão longe. Era um grito de raiva, de dor, de algo antigo sendo perturbado. Era primitivo e arrepiante, como nenhum som que um ser humano poderia fazer. Corri de volta para o caminhão, tropeçando no meu próprio medo. Quando olhei pelo vidro da frente, o homem estava a poucos metros do caminhão. Não vi ele se movendo. Ele simplesmente estava lá agora. Girei a chave com as mãos tremendo e o motor falhou 1, 2, 3 vezes antes de pegar. Engatei a marcha e pisei fundo, passando em volta do tronco caído. O homem levantou o braço na minha direção como se me amaldiçoasse. Na luz vermelha das lanternas traseiras, vi o rosto dele se contorcer em uma expressão que não era humana. Logo depois, comecei a ouvir batidas na carroceria, como se algo estivesse pulando em cima dos troncos. Primeiro era só uma batida de cada vez. Depois 2, 5, 10. As batidas foram ficando mais fortes, como se vários bichos estivessem ali. O caminhão balançava com o impacto, como se tivesse algo muito pesado pulando sobre a carga. Tentava dirigir rápido, mas a estrada era ruim demais. Cada buraco me fazia sentir que ia perder o controle. Foi quando percebi que estava chovendo. Gotas grossas começaram a cair no vidro do para-brisa. Liguei o limpador e vi com horror que não era água, mas algo viscoso e escuro. Era sangue. Estava chovendo sangue. O líquido escorria pelo vidro, formando desenhos estranhos que pareciam rostos em agonia. As batidas na carroceria continuavam, e agora eu também ouvia arranhões, como unhas ou garras no metal. Parecia que tinha dezenas de criaturas tentando entrar no caminhão. Dirigi assim por quase 1 hora, em pânico total, rezando tudo o que sabia, até que vi as luzes de um posto na rodovia principal. Nunca senti tanto alívio na vida. Assim que cheguei na área iluminada, as batidas pararam de repente. A chuva estranha também parou, como se tivesse sido desligada. Um frentista chegou e perguntou se estava tudo bem. Eu devia estar branco, como papel. Apontei para o vidro manchado.
Ele olhou e disse que era só lama vermelha normal dessa região quando chove. Mas eu sabia que não era isso. Dei a volta no caminhão para verificar a carga e não tinha marca nenhuma nos troncos. Nem arranhões, nem sangue. Nada do que eu tinha certeza que tinha ouvido. Foi quando vi, no último tronco, um broto verde crescendo da madeira morta. Um galho novo com folhas frescas, saindo de um tronco que tinha sido cortado há dias. Aquilo era impossível. O frentista comentou que eu tinha vindo da área nova de desmate e que era estranho dirigir de noite por lá. Disse que os índios que viviam ali acreditavam que a floresta tinha guardiões, espíritos que protegiam as árvores antigas, e que quando se corta demais, eles ficam bravos. Contou que outros motoristas já tinham relatado coisas estranhas, mas nunca nada tão intenso como o que vivi. Fiquei no posto aquela noite. Não tinha coragem de seguir viagem. De manhã, o broto verde tinha sumido do tronco, como se nunca tivesse existido. Mas tinha outra coisa no lugar, uma marca queimada na madeira formando o desenho de um homem alto com galhos no lugar dos braços. Foi a última vez que aceitei transportar madeira daquela área à noite. Quando voltei para a empresa, o Roberto só balançou a cabeça quando me viu, como se soubesse exatamente o que tinha acontecido comigo. Nunca falamos sobre isso, mas ele entendeu que agora eu respeitava o que ele sabia. Hoje em dia, quando eu pego estrada e passo perto de área desmatada, sempre saio antes do sol se pôr. E se alguém me perguntar por quê, eu só digo que não é bom mexer muito com a floresta. Ela tem seus próprios jeitos de se defender. Sempre fui um cara cético, daqueles que não acredita em nada que não possa ver ou tocar. Trabalho como representante comercial e vivo cruzando estradas do interior de São Paulo até o Paraná. Já perdi a conta de quantos quilômetros rodei nesses 15 anos de profissão. Conheço cada curva, cada posto, cada buraco dessas estradas. Pelo menos era o que eu pensava até aquela noite na Serra do Cadeado. Era fim de julho do ano passado, época de frio intenso no sul. Eu tinha uma reunião importante em Londrina e precisava voltar para Curitiba no mesmo dia. O seu Antônio, um senhor de uns 70 anos que trabalhava no hotel onde fiquei, me viu arrumando as malas no carro e veio conversar. Perguntou para onde eu ia, e quando falei que voltaria para Curitiba pela Serra do Cadeado, ele ficou sério. Moço, se puder, vá pelo outro caminho. De julho a setembro, essa serra não é lugar para passar depois das 6 da tarde. Dei risada. Falei que já tinha passado por lá centenas de vezes e que estava com pressa. As 6 vítimas sempre aparecem quando tem neblina, foi o que ele disse antes de voltar para dentro do hotel, me deixando com aquela frase estranha na cabeça. Saí de Londrina mais tarde do que planejava. A reunião se estendeu. Tive que resolver uns problemas por telefone. E quando percebi, já eram quase 5 da tarde. Fiz as contas mentalmente e vi que pegaria a parte mais íngreme da serra já no escurecer. Pensei em seguir o conselho do velho e ir pelo caminho mais longo, mas isso significaria chegar em Curitiba só de madrugada. Decidi seguir pelo caminho normal. O começo da viagem foi tranquilo. O céu estava limpo, temperatura caindo rápido como é comum nessa época do ano. Liguei o rádio, coloquei um sertanejo e fui cantando, esquecendo completamente o aviso do seu Antônio. Quando comecei a subir a serra, o sol já tinha se posto. A estrada serpenteia pela montanha, com curvas fechadas e poucas áreas de ultrapassagem. Não tinha muito movimento naquele dia, o que era bom. Lembro que olhei para o relógio. 18 horas e 27 minutos. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor. De uma curva para outra, entrei numa neblina tão densa que precisei reduzir a velocidade para menos de 40 por hora. Os faróis mal conseguiam penetrar aquela cortina branca. Liguei o pisca-alerta e colei os olhos na faixa amarela da pista. A temperatura caiu drasticamente. O vidro começou a embaçar e tive que aumentar o aquecedor ao máximo. Eu já tinha pego neblina antes naquela região, mas nunca como aquela. Era como dirigir dentro de uma nuvem. O rádio começou a chiar e mudar de estação sozinho, passando por estáticas e pedaços de músicas que não faziam sentido. Desliguei. Agora só ouvia o motor do carro e o barulho dos limpadores de para-brisa. Foi quando vi ela. Na beira da estrada, uma mulher de vestido branco,
cabelo longo e escuro, parada como se esperasse carona. Instintivamente, pisei no freio. Com aquela neblina toda, como alguém poderia estar ali? Diminuí ainda mais a velocidade, me aproximando devagar. Quando cheguei perto o suficiente para ver melhor, percebi que ela estava descalça, com os pés sujos de terra vermelha. O vestido branco tinha manchas escuras, que na hora pensei ser lama. Ela não se movia, não erguia o braço para pedir carona. Só ficava ali olhando para a estrada como se esperasse alguém. Senti um frio na espinha. O carro estava completamente parado agora, a uns 10 metros dela. Eu devia seguir em frente, mas algo me dizia para não deixar aquela mulher sozinha na serra, com aquela neblina. Abaixei o vidro para chamá-la e senti um cheiro forte de gasolina e algo metálico, como sangue. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela virou a cabeça na minha direção. Foi quando vi que metade do rosto dela simplesmente não existia. Era uma massa escura, com algo que parecia osso exposto. Os olhos, porém, estavam intactos, me encarando fixamente. Soltei um grito e pisei fundo no acelerador. No retrovisor, vi que ela continuava parada, me observando sumir na neblina. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Minhas mãos suavam no volante. Tentei me convencer que era só cansaço, que minha mente estava me pregando peças após um dia exaustivo. Não tinha percorrido nem 500 metros quando os faróis iluminaram algo na frente. Um carro vinha na contramão, em alta velocidade, invadindo minha pista. Foi tudo muito rápido. Virei o volante com força para evitar a colisão. Meu carro derrapou, rodou na pista molhada e bateu na mureta de proteção. A lateral inteira arranhou no concreto, fazendo um barulho ensurdecedor. Quando finalmente consegui parar, estava ofegante, tremendo. O carro tinha parado com a frente para o sentido contrário da estrada. Olhei pelo retrovisor, esperando ver o outro veículo, mas não havia nada. Nenhuma luz traseira sumindo na neblina, nenhum som de motor. Era como se o carro que quase me atingiu nunca tivesse existido. Saí do meu carro para verificar os estragos. A lateral estava toda arranhada, o espelho quebrado. Enquanto examinava, senti algo molhado no meu rosto. Pensei que tinha começado a chover, mas quando olhei para minha mão, vi que era vermelho. Levantei os olhos para o céu e vi gotas vermelhas caindo através da neblina. Estava chovendo algo que parecia sangue. Entrei em pânico. Corri de volta para o carro, mas antes de entrar, algo na encosta ao lado da estrada chamou minha atenção. Por um instante, a neblina se abriu como uma cortina e vi os restos retorcidos de um caminhão e um carro de passeio, como se tivessem acabado de colidir. As chamas consumiam os veículos e consegui ver silhuetas de pessoas presas dentro. Ouvi gritos, vidros quebrando, metal se contorcendo. E então, tão rápido quanto apareceu, a visão sumiu. A neblina voltou a fechar e tudo ficou em silêncio novamente. Entrei no carro e dirigi o mais rápido que conseguia naquela neblina. Não parei em nenhum momento, nem mesmo quando a lateral do carro começou a fazer um barulho estranho por causa do acidente. Só conseguia pensar em sair daquela serra o mais rápido possível. Depois de quase 1 hora, finalmente a neblina começou a dissipar. Quando cheguei ao primeiro posto depois da serra, parei e fiquei sentado no carro, tentando entender o que tinha acontecido. Foi nesse posto que conheci o Jair, um caminhoneiro que fazia aquela rota há mais de 20 anos. Quando comentei sobre a neblina e a mulher, ele não pareceu surpreso. Me convidou para um café e contou a história. 30 anos atrás, houve um acidente terrível naquela serra. Um caminhão carregado de combustível perdeu o freio numa curva e bateu de frente com um carro onde estava um casal. O impacto foi tão forte que os 3 veículos despencaram parcialmente pela encosta. O caminhão explodiu e os 3, o motorista do caminhão e o casal no carro, morreram queimados. Desde então, principalmente nos meses de julho a setembro, quando a neblina fica mais densa, pessoas relatam ver a mulher na beira da estrada e reviver de alguma forma o acidente. Dizem que eles não sabem que morreram e estão presos naquele momento, revivendo o acidente toda vez que a neblina desce, pesada na serra. Quando voltei para casa, pesquisei sobre o acidente. Era tudo verdade.
Em 17 de julho de 1992, Augusto Mendes, caminhoneiro de 42 anos, Cláudia Ferreira, 28 anos, e Ricardo Ferreira, 32 anos, morreram num acidente na Serra do Cadeado. O caminhão transportava combustível e explodiu após a colisão. Nunca mais passei por aquela serra depois das 6 da tarde, especialmente entre julho e setembro. E sempre que ouço alguém dizer que vai fazer esse trajeto, conto essa história. Alguns acreditam, outros dão risada. Só sei que aqueles 3 estão lá, presos num ciclo eterno, tentando alertar os viajantes desavisados sobre o perigo que nem eles mesmos conseguem evitar. E às vezes, em noites de chuva, quando fecho os olhos, ainda vejo o rosto parcialmente destruído daquela mulher e sinto o cheiro de gasolina e sangue que parecia impregnar o ar ao seu redor. Eu nunca fui muito de acreditar em coisas que não dá para explicar, sabe? Sempre fui pé no chão, daquele tipo que precisa ver para crer. Foi numa quinta-feira à noite, voltando de Goiânia com uma carga de eletrodomésticos que precisava entregar em Ribeirão Preto. Eu estava com o prazo apertado e já dirigia há quase 10 horas seguidas, só parando para abastecer e tomar um café para espantar o sono. O caminhão estava indo bem. Tinha feito a revisão só 3 semanas antes, por isso fiquei tão surpreso quando de repente ele começou a fazer um barulho estranho. Não deu outra. Tive que encostar no acostamento antes que piorasse. Ali era um trecho bem deserto da estrada, com quase nada ao redor. Só mato dos 2 lados e uma escuridão que dava medo. Tentei dar partida de novo e nada. O caminhão não pegava de jeito nenhum. Abri o capô e, mesmo não sendo nenhum expert em mecânica, dava para ver que o problema era sério. Tinha vazado óleo por todo lado e alguma coisa na correia parecia ter arrebentado. O pior é que meu celular não pegava sinal ali, nem um mísero pontinho de cobertura. Por sorte, eu sempre carrego um radiocomunicador antigo que meu pai me deu quando comecei nessa vida. Liguei o aparelho e comecei a chamar por ajuda. Depois de um tempo, uma voz chiada respondeu pelo rádio. Era um outro caminhoneiro que passava a uns quilômetros dali. Ele me orientou a seguir por uma estradinha de terra que ficava uns 200 metros à frente. Segundo ele, dava para chegar andando até um vilarejo onde morava um mecânico que poderia me ajudar. Ele mencionou que o mecânico se chamava Augusto e que todo mundo naquela região o conhecia. Era a única opção que eu tinha. Então, peguei uma lanterna, tranquei o caminhão e segui pela escuridão. A estrada era bem estreita, com árvores altas dos 2 lados que pareciam engolir a luz da minha lanterna. Andei por uns 20 minutos até finalmente ver algumas luzes ao longe. Era um vilarejo pequeno, bem simples, com umas poucas casas espalhadas. Quase tudo estava escuro, exceto por uma construção que tinha uma luz acesa no que parecia ser uma oficina. Aproximei-me devagar e bati na porta. Um senhor de uns 60 e poucos anos apareceu. Tinha cabelos grisalhos, usava macacão sujo de graxa e um sorriso simpático no rosto. Ele me recebeu com uma voz calma e me perguntou em que podia ajudar. Expliquei minha situação, contei sobre o caminhão parado na estrada. Me surpreendi quando ele mencionou que já sabia sobre o caminhão vermelho quebrado na estrada, embora eu não tivesse falado a cor do meu veículo. Pensei que talvez o outro caminhoneiro tivesse visto meu caminhão ao passar. O senhor se apresentou como Augusto e disse que poderia me ajudar. Pegou algumas ferramentas, uma lanterna potente e seguimos, juntos para onde o caminhão estava. Durante a caminhada, Augusto foi me contando sobre a vila, como era tranquila. Falou também do filho dele, Miguel, que tinha seguido carreira como engenheiro na capital. Comentou que o filho tinha mais ou menos a minha idade e que nos parecíamos um pouco. Quando chegamos ao caminhão, Augusto não perdeu tempo. Examinou tudo com cuidado, suas mãos trabalhavam com uma habilidade impressionante. Em menos de 2 horas, ele tinha identificado e consertado o problema. Era algo na bomba de combustível e na correia do alternador, além do vazamento de óleo. Quando terminou, limpou as mãos num pano velho e mostrou-se satisfeito. Perguntei quanto custaria o serviço, já preocupado porque não tinha muito dinheiro. Comigo. Ele recusou o pagamento,
dizendo que eu poderia acertar na próxima vez que passasse por ali. Disse que eu o lembrava muito do filho Miguel quando era mais jovem. Augusto me convidou para passar a noite na vila, já que era tarde. Me ofereceu um quarto nos fundos da oficina, onde havia uma cama simples, mas limpa. Antes de nos despedirmos, para dormir, Augusto me pediu algo estranho. Me pediu que quando passasse por São Paulo, procurasse o filho dele, Miguel, que trabalhava na empresa de engenharia construtora Horizonte. Queria que eu dissesse a ele que o pai mandava lembranças e que estava orgulhoso. Na manhã seguinte, não vi Augusto por ali, então deixei um bilhete agradecendo e fui embora. 3 dias depois, passei por São Paulo e decidi procurar a tal construtora. Na recepção, perguntei por Miguel, o filho de Augusto do vilarejo. Quando cheguei à sala dele, me deparei com um homem de uns 40 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, mas com os mesmos olhos gentis do pai. Me apresentei e contei sobre o encontro com Augusto. A reação de Miguel me deixou completamente sem chão. Ele ficou pálido, precisou se sentar e pediu que eu repetisse toda a história. Quando terminei, Miguel tirou uma foto antiga me mostrando. Era Augusto, exatamente como eu o tinha visto. Então Miguel me contou algo que fez meu sangue gelar. Seu pai, Augusto, tinha sido o melhor mecânico daquela região por muitos anos. Mas Augusto havia falecido há 12 anos, vítima de um infarto, enquanto consertava justamente um caminhão na beira da estrada. E o mais impressionante, eu tinha exatamente a mesma idade que Miguel tinha quando perdeu o pai. Saí de lá completamente abalado. Voltei até o vilarejo na semana seguinte, determinado a encontrar respostas. Quando cheguei lá, descobri que a oficina que eu tinha visitado estava abandonada há anos, com teias de aranha e poeira por todos os cantos. Os moradores confirmaram a história de Miguel. Alguns, inclusive, comentaram que não era a primeira vez que ouviam relatos como o meu. Outros caminhoneiros já tinham passado por experiências semelhantes, naquele mesmo trecho de estrada. A cada nova informação, mais arrepios subiam pela minha espinha. Todas as noites, desde então, tenho o mesmo pesadelo. Estou andando naquela estradinha escura, mas nunca consigo chegar ao vilarejo. Apenas ouço a voz de Augusto me chamando de longe. Nunca mais passei por aquele trecho de estrada. Mudei completamente minha rota, mesmo que isso signifique horas a mais de viagem. O que mais me assusta é pensar que durante aquelas horas tive contato físico com alguém que não estava vivo. Suas mãos tocaram as minhas quando me passou as ferramentas. Ele me ofereceu café, me deu um lugar para dormir. Como isso é possível? Liguei para meu pai assim que voltei dessa viagem. Não contei nada sobre o ocorrido, estava com medo da sua reação. Mas desde então, toda vez que pego a estrada à noite e vejo luzes distantes de algum vilarejo, não consigo evitar o arrepio que percorre meu corpo. Miguel me disse que outras pessoas que tiveram encontros com seu pai acabaram tendo destinos estranhos. Alguns desapareceram nas estradas, outros sofreram acidentes graves. Ele acredita que seu pai não ajuda as pessoas por bondade, mas por algum propósito mais sombrio. Desde então, carrego um amuleto de proteção e evito dirigir depois que escurece. Tenho a sensação constante de estar sendo observado quando estou na estrada. Às vezes, pelo retrovisor, tenho a impressão de ver um vulto no banco do passageiro, mas quando olho diretamente, não há nada lá. O mais perturbador aconteceu na semana passada. Estava limpando o caminhão e encontrei debaixo do banco um pano velho manchado de graxa, exatamente igual ao que Augusto usava naquela noite. Não tenho ideia de como foi parar ali. Não sei o que Augusto quer de mim ou por que fui escolhido para aquele encontro. Muitos caminhoneiros como eu guardam histórias que preferimos não contar para qualquer um. Afinal, quem ia acreditar? Mas esse caso que vou contar aconteceu mesmo, e até hoje fico arrepiado quando lembro. Meu nome é Reinaldo, sou caminhoneiro. Há quase 20 anos rodando principalmente pelo centro-oeste. Conheço cada curva e cada buraco das principais rotas de Mato Grosso do Sul e estados vizinhos. Mas naquela noite de julho de 2023, fiz algo que sempre evito. Peguei um atalho por uma estrada de terra no interior de Goiás.
A viagem já estava atrasada. Eu levava insumos agrícolas que tinham que ser entregues numa fazenda perto de Chapadão do Sul. O GPS mostrava um caminho alternativo que economizaria pelo menos 1h30. Na pressa, não segui meu próprio conselho de sempre ir pelas estradas principais, especialmente à noite. Nessas regiões isoladas, os problemas são muitos. Buracos que podem estragar o caminhão, animais selvagens cruzando a pista e, claro, não ter a quem pedir ajuda se algo der errado. Eram quase 23 horas quando entrei na tal estrada de terra. A lua estava coberta por nuvens e, além dos faróis do caminhão, não tinha nenhuma luz. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. O rádio começou a falhar, perdendo o sinal, coisa comum em áreas remotas. Desliguei e segui em silêncio, só com o barulho do motor e o som das rodas no cascalho. Já nesse momento, senti um peso estranho no ar, como se a noite estivesse mais densa que o normal. Foi quando vi pela primeira vez a moça. Ela estava a uns 200 metros na frente, andando pela beirada da estrada. Uma jovem magra, com cabelos compridos e escuros, usando o que parecia ser um vestido simples, de cor clara, que dava para ver na escuridão. Diminuí a velocidade achando estranho. O que uma mulher sozinha estaria fazendo naquele lugar isolado, àquela hora da noite? Estava frio, típico das noites do Cerrado, e ela não parecia estar agasalhada direito. Quando cheguei perto, ela não virou o rosto nem fez sinal pedindo carona. Só continuou andando como se eu nem existisse. Pensei em parar e oferecer ajuda. Podia ser alguém com problemas vinda de algum sítio por perto. Mas algo me fez hesitar. Senti um arrepio. Aquela sensação de que algo não estava certo. A luz dos faróis pareceu atravessar ela por um momento, mas achei que era cansaço. Passei por ela devagar, olhando pelo retrovisor. Ela continuou andando sem olhar para o caminhão, com passos firmes, mas lentos, como se não tivesse pressa nenhuma. Acelerei um pouco inquieto. Histórias de assaltos em estradas rurais usando iscas humanas passaram pela minha cabeça. Era melhor não arriscar. Além disso, já ouvi muitas histórias de colegas sobre aparições em estradas isoladas, coisas que sempre achei que eram só superstição. Uns 10 minutos depois, vi faróis fortes nos meus retrovisores. Um carro vinha em alta velocidade, bem mais rápido do que seria seguro numa estrada de terra cheia de buracos. O carro era escuro, parecia um sedã preto, talvez um modelo antigo pelo formato quadrado. Ele me ultrapassou muito rápido, levantando poeira e pedras e logo sumiu na escuridão à frente. O barulho do motor era estranho, como se não estivesse funcionando direito. Foi quando percebi. O carro não tinha placa, nem na frente, nem atrás. Comecei a ficar mais preocupado. Apertei mais o volante. Continuei dirigindo mais uns 5 quilômetros, sempre atento, quando vi algo estranho. O mesmo carro preto estava parado no meio da estrada, atravessado, com as 4 portas abertas. Os faróis, ainda acesos, iluminavam as plantas ao lado, criando sombras que se moviam com o vento. Não tinha sinal de batida ou problema no motor. Parei o caminhão a uma distância segura. Não via sinais de acidente, nem ninguém por perto. O silêncio era total, nem barulho de grilo ou outros insetos. Buzinei 1, 2 vezes. O som ecoou pelo lugar vazio. Ninguém respondeu. Peguei meu celular, sem sinal, como já esperava. Liguei o rádio, tentando falar com algum colega caminhoneiro na região. Só tinha chiado, um barulho que parecia aumentar a cada segundo. Depois de um tempo sem saber o que fazer, decidi manobrar o caminhão para passar pelo acostamento. Enquanto fazia a manobra devagar e com cuidado, não tirava os olhos do carro abandonado. Foi quando notei um detalhe. No banco do passageiro, tinha o que parecia ser um lenço ou cachecol vermelho, muito parecido com o que vi no pescoço da moça da estrada. Um detalhe que não tinha reparado antes me chamou a atenção. Tinha marcas, escuras no banco, que podiam ser manchas de umidade ou algo pior. Consegui passar sem chegar muito perto e acelerei assim que pude, deixando aquela cena estranha para trás. Durante todo o resto do caminho, ficava olhando o retrovisor o tempo todo, com medo de ver o carro preto ou a mulher misteriosa de novo. Nada de carro, nada de moça. Só a estrada escura e minha imaginação agitada. Cheguei ao meu destino já.
de madrugada com a cabeça cheia de perguntas. Não falei com ninguém sobre o que aconteceu. Quem ia acreditar? Dormi mal, sonhando com estradas escuras, carros abandonados e uma mulher andando para sempre por uma estrada que não levava a lugar nenhum. Na manhã seguinte, decidi voltar pelo mesmo caminho. Talvez de dia aquilo tudo fizesse mais sentido. Quem sabe encontraria alguma explicação normal para o que tinha visto. O medo da noite anterior foi substituído pela curiosidade e pela necessidade de confirmar que não estava ficando louco. A estrada de terra parecia completamente diferente sob o sol. As árvores e arbustos que pareciam assustadores no escuro agora eram só parte da vegetação normal do cerrado. Reconheci o trecho onde tinha visto a moça. Nada de estranho, só algumas flores silvestres que cresciam justo naquele ponto da estrada. Continuei até o lugar onde o carro tinha parado. O carro tinha sumido, mas no chão ainda dava para ver as marcas dos pneus e o rastro onde o carro tinha freado forte. Tinha também manchas escuras no chão que podiam ser óleo. Ou não. Aquilo não tinha sido só imaginação. Na primeira cidade que passei, procurei o posto da polícia rodoviária. Contei o que aconteceu ao policial de plantão, que me ouviu com uma cara que misturava interesse e desconfiança. Quando falei do carro preto sem placa e as portas abertas, ele olhou para um colega mais velho. O policial mais experiente confirmou que eu não era o primeiro a contar algo assim naquela estrada. Eles tinham registros de pelo menos 3 casos parecidos nos últimos 2 anos. Sempre o mesmo padrão. Carro preto, sem identificação, abandonado à noite. E sempre tinha alguém que dizia ter visto uma jovem andando sozinha antes. Senti um frio na espinha quando soube que, 5 anos antes, uma jovem tinha sido sequestrada na região. O corpo foi encontrado perto daquela estrada de terra, parcialmente enterrado, com marcas de estrangulamento. Segundo a polícia, ela foi morta, dentro de um carro. O caso nunca foi resolvido, apesar de terem um suspeito. Um homem que costumava dirigir um carro escuro, sem documentos. Desde então começaram esses relatos estranhos. Saí da delegacia com mais perguntas que respostas. O peso daquela história agora junto com minhas próprias dúvidas. Seria coincidência? Imaginação coletiva? Ou tinha algo sobrenatural naquela história? A moça que vi seria um espírito buscando justiça ou só uma moradora local andando à noite? Não sei dizer com certeza o que aconteceu naquela noite. Se era um crime acontecendo que interrompi com minha presença, ou se era algo que a ciência não explica. Se o que vi foi real ou alguma coisa sobrenatural. O que posso dizer é que desde então, nunca mais peguei atalhos por estradas isoladas à noite. E toda vez que tenho aquela sensação de que algo não está certo, eu respeito. Mudei minha rota várias vezes por causa de um simples pressentimento. Na vida de estrada, às vezes o instinto é melhor que o GPS.